Olá pessoal do primeiro ano, como estão todos? Vamos para mais um conteúdo da nossa disciplina de Sociologia. Lembrando a todos que tem muito conteúdo lá no Google Classroom e eu aguardo a devolutiva de vocês, tá? Nós estamos caminhando para o final do bimestre. Olha como o tempo passou rápido, gente. Há poucos dias nós estávamos na escola juntos. E de repente, por conta da pandemia, nós começamos a trabalhar de uma forma diferente. O primeiro bimestre terminou e nós já estamos caminhando para o final do segundo bimestre. Quer dizer, é muito tempo, não é? E durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Muitos fatos que podem até ter passado despercebidos, ou o dia a dia e a rotina acabaram transformando numa coisa natural, mas que não foram, né? A gente deixou de ir para a escola todo dia, a gente deixou de ir para o shopping, a gente deixou de ir para um monte de lugar onde a gente estava acostumado a ir. As relações mudaram. Isso é um fato social, isso faz parte do estudo da nossa matéria, da sociologia. Vejam só que coisa interessante, né? De repente tudo muda e a sociedade, de uma maneira em geral, mudou, e talvez essas mudanças que tenham acontecido durante esse período, muitas delas permaneçam. Por exemplo, existem países como o Japão, que é uma sociedade totalmente diferente, né, da nossa sociedade brasileira, culturalmente é muito diferente e tal, que a pessoa, quando ela tá ligeiramente gripada ou com algo, não tá bem, tá esquisita, o que ela faz? Ela não sai na rua sem máscara. É um hábito deles. É uma questão cultural, é uma questão de higiene, é uma questão de segurança, é uma questão de respeito ao próximo. É uma regra de convívio, é uma regra social totalmente diferente da nossa, né? Quem sabe agora, depois dessa pandemia, quando as coisas começarem a voltar mais ao normal ou ao novo normal, né, como estão chamando, aqui no Brasil, a gente também adote essa prática. Eu, em São Paulo, quando eu morei lá, eu via muita gente de origem oriental, não sei se brasileiros já ou pessoas vindas mesmo lá do Japão, dentro do metrô, às vezes de máscara, porque o metrô é um espaço fechado, as pessoas ficam muito próximas umas das outras, né? Então, são regras de convívio, são regras de sociedade bem diferentes. E talvez isso agora seja incorporado por nós, né? Nós passamos a utilizar esse hábito que não era natural, não era nosso, né? O brasileiro, ele tem por cultura ser mais expansivo, ser mais, né? A gente aperta a mão quando cumprimenta, a gente dá abraço, são mais afável, né? O brasileiro é muito amigo, né? É um povo cordial, e talvez essas coisas tenham que mudar, né? E o que para nós era estranho passa a ser uma coisa mais natural, né? Então, todo dia o cotidiano acaba engolindo a gente, né? A rotina acaba engolindo a gente. Então a gente se levanta, toma café, sai de casa, vai para o colégio, fica lá no colégio a manhã inteira, estuda, volta para casa, vai fazer as tarefas. Isso é rotina. É o cotidiano de todo mundo. Quem estuda, quem trabalha, quem faz alguma coisa, quem desenvolve alguma atividade. Sempre tem uma rotina. Todo dia é aquilo. O relógio desperta sempre no mesmo horário, não é?
Isso faz com que a gente deixe de perceber as coisas à nossa volta. Isso não é legal, porque o mundo, ele é mutante, ele é um organismo vivo. O ser humano é um ser que todo dia ele tem mudanças. Tem dia que você está de bom humor, tem dia que você está de mau humor, tem dia que você quer brincar, tem dia que você não quer conversa com ninguém, né? Então a gente precisa parar um pouquinho e olhar ao nosso redor e ver o mundo e ver as transformações pelas quais o mundo passa, as transformações pelas quais a sociedade de uma maneira passa. Ó, o brasileiro, ele é um povo, de uma maneira em geral, muito expansivo, né? Alegre, é conhecido lá fora por isso. É um povo que tá sempre disposto a brincar, está sempre disposto a ajudar, né? Se você conversa com imigrantes que vêm de fora do Brasil para cá, todos eles só falam muito bem. Porque a gente recebe bem, a gente dá oportunidades, né? A quantidade de pessoas que vêm do exterior para cá, muitas vezes fugido por guerra, muitas vezes fugido pela fome ou por motivos políticos, em busca de oportunidades, não é? Os meus antepassados, um veio fugido da Primeira Guerra Mundial aqui para o Brasil e o outro veio fugido de um período de ditadura no país onde ele nasceu. E chegaram aqui, constituíram família. Então, nós temos essa imagem que o brasileiro passa é de que é um povo legal, um povo acolhedor. E agora, depois da pandemia, por conta da quantidade de número de casos que a gente tem aqui no Brasil hoje, por conta de como as coisas estão sendo tratadas pelos governos de uma maneira em geral, lá na Europa, onde começou na China, depois foi para a Itália, depois foi para a Espanha, Inglaterra, França, enfim. A Europa, ela está abrindo as suas fronteiras agora para que pessoas de outros países possam ir lá, né? Tem que movimentar o comércio, tem que movimentar a indústria turística. Só que alguns países as pessoas não podem ir. E os brasileiros, que sempre recebem bem os outros, não podem entrar na Europa por conta da pandemia. Porque como aqui ainda a coisa tá num nível muito alto, tá meio descontrolado, o brasileiro não pode entrar na Europa, como não pode entrar nos Estados Unidos. Porque existem restrições que esses lugares estão impondo a alguns outros países onde a pandemia está descontrolada. E isso foge completamente da rotina, né? Qual é a rotina normal? É o ir e vir das pessoas. As pessoas vão ou a trabalho, ou a turismo, ou a lazer, vão tirar férias. Enfim, uma série de fatores que agora não são possíveis. Então, a gente precisa olhar ao nosso redor. Porque às vezes ali na nossa rua está acontecendo alguma coisa diferente que a rotina e o cotidiano não deixa a gente perceber. Construção de uma casa, demolição de uma casa, o plantio de árvore no canteiro da rua, a mudança de um novo vizinho. Às vezes a gente passa em frente a uma casa e ela está lá fechada. Dali uns dias muda alguém e a gente nem percebe. Muitas vezes a pessoa que mudou lá é uma pessoa legal, vai ser amigo da gente ou vai agregar alguma coisa ali no bairro, vai ser um líder comunitário forte e a gente não percebe porque a rotina ela engole a gente completamente. Então, eu sempre falo para vocês que precisa olhar criticamente as coisas, a gente precisa estar sempre antenado com o que está acontecendo à nossa volta, estar sempre atento, até para entender como o mundo funciona, como a sociedade funciona. A gente precisa estar sempre ali olhando e percebendo que
o mundo muda, a sociedade muda e às vezes a gente precisa mudar também, tá bom? Tem um exercício muito interessante para a gente fazer, eu vou deixar lá no Google Classroom por escrito, mas é super simples, tá? Vocês vão fazer no caderno ou vão fazer lá no Google Classroom, enfim, vão responder de alguma forma e devolver para o professor, tá? Então vocês vão colocar lá, ó, a data de nascimento de vocês. Então, eu, por exemplo, nasci no dia 30 de abril de 1972. Então, o que aconteceu naquele ano? No Brasil, no mundo, na vida da minha família, de repente, na vida dos meus pais, dos meus avós, de quem está ali mais perto de mim. Na cidade onde eu nasci, vai colocar lá. Data de nascimento de você, dia, mês e ano, o que aconteceu. E assim vocês vão fazendo anotações sobre fatos que têm ocorrido na vida de vocês até os dias de hoje. Só que eu quero que vocês coloquem a data, tá? Claro que não precisa ser a data exata, pode ser o ano. Quando eu tinha 2 anos, eu viajei para conhecer tal lugar. Quando eu tinha 5 anos, eu tomei um tombo de bicicleta e que me fez ter medo de bicicleta até hoje. Para vocês terem uma ideia de como os fatos sociais, os fatos que acontecem no dia a dia da gente, impactam a vida da gente e muitas vezes a gente não percebe. Então, esse exercício ele é importante para a gente perceber essa influência que o mundo exerce na vida da gente. E é a última atividade que a gente vai fazer antes da revisão do bimestre. Então, é super importante que vocês façam, que vocês devolvam, porque a gente está caminhando para o final do bimestre. Logo, logo a gente vai ter algum tipo de avaliação. E eu preciso que vocês façam as tarefas, tá, pessoal? Tá bom? Qualquer dúvida, chama o professor. Manda mensagem pelo Classroom, pelo WhatsApp, por e-mail, como vocês acharem melhor. É um exercício simples, é como se fosse uma linha do tempo. Nasci em tal dia, e aí o que foi acontecendo na vida de vocês até o dia de hoje? Olha, vou dar um exemplo de um fato social que impactou a vida de vocês tremendamente. E que talvez seja o último fato social, né, presente. No ano de 2020, em março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19 no mundo, as aulas foram suspensas, as aulas presenciais foram suspensas e vocês deixaram de ir até a escola. Isso foi em março de 2020. Depois nós entramos no período de férias antecipadas, vocês lembram? Foi a primeira vez que aconteceu isso na vida de vocês, eu acho. Hoje nós estamos em julho. As férias também já foram, de certa forma, antecipadas. Quer dizer, tem muita mudança. Tem muita mudança que a gente até vai achar como natural, porque a vida vem trazendo isso para a gente como uma coisa natural, um dia depois do outro. Só que se vocês forem olhar criticamente para isso, que é o que o professor desde lá do começo fala, né? A gente tem que olhar criticamente o mundo, desnaturalizar as coisas que acontecem para poder entendê-las. Então, isso é natural? Isso tudo que está acontecendo é natural? Ou, infelizmente, por conta de um problema que o mundo inteiro está passando,
mudou a nossa rotina, mudou o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, vocês que têm aí entre 13, 14, 15, 16 anos, né? Vocês estão nessa faixa etária. Muita coisa aconteceu na vida de vocês. Muitos presentes vocês já ganharam que impactaram a sua vida. Eu me lembro que quando eu ganhei a minha bicicleta, aquilo impactou a minha vida de uma forma que vocês não têm noção. Era uma coisa que eu queria muito, e o dia que eu ganhei a minha bicicleta, eu não sabia andar. Eu aprendi a andar com a bicicleta e aquilo me deu uma autonomia fantástica, porque eu morava numa cidade onde tudo era longe, onde tudo era complicado, onde tudo era difícil. E nossa, eu ter aquela forma de me locomover, primeiro que eu comecei a fazer parte de um grupo, né? Que era o grupo que tinha as bicicletas. Então, aquilo possibilitou a minha inserção num grupo social. Aquilo me deu autonomia para eu ir e voltar com mais facilidade, com mais rapidez e com menos fadiga, né? Menos cansaço de onde que eu quisesse. Eu ia longe com a bicicleta. Isso foi um fato que marcou muito a minha vida, né? Um outro fato que marcou muito a minha vida foi no ano de 1982, quando o Brasil perdeu para a Itália na Copa do Mundo. Eu me lembro como se fosse hoje daquele dia, que nós estávamos todos reunidos na casa onde eu morava, estava tendo um churrasco, meu pai, os amigos dele do trabalho, com seus filhos, com suas esposas, era uma confraternização. E o Brasil jogou com a Itália, e o Brasil perdeu da Itália e foi eliminado da Copa do Mundo de 1982. Esse dia marcou muito a minha vida, porque foi um dia de muito... Começou com uma alegria muito grande e terminou com uma tristeza muito grande. Foi um fato social para mim importante. Existem vários outros. Como eu tenho um pouco mais de idade do que vocês, eu tenho muitos fatos sociais que marcaram a minha vida. Vamos lá, vamos fazer esse exercício? Qualquer coisa, chame o professor. Até a nossa próxima aula, quando a gente já vai iniciar a revisão das matérias do bimestre. Tá bom, gente? Até a próxima!